primeira pessoa que eu vou chamar é Paulo Cruz, professor de Filosofia e Sociologia no Ensino Médio de São Paulo, mestre em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo. Gostaria de chamar também Norma Braga, doutora de Literatura Francesa pela Federal do Rio de Janeiro, mestranda em Teologia pela Jumper Mackenzie, autora do livro A Mente de Cristo, Conversão e Cosmovisão Cristã. E, por último, a Márcia Xavier, que é editora e tradutora tem vários trabalhos, assim, eu fui procurar realizações Miss Brasil, então, uma pessoa com um currículo vastíssimo. Vocês já combinaram quem vai começar falando? Quem vai começar falando? Vocês já combinaram? Pode começar? Nós somos machistas. Paulo Cruz, pode começar a sua apresentação, por favor. Obrigado. Só um minuto, Paulo Cruz. As perguntas são escritas, vão ter duas pessoas em pé, uma em cada parte do auditório. Você chama, ela entrega o papel. Se tiver, entrega a caneta, você faz por escrito e aí a gente faz aqui a pergunta. Boa tarde. Eu só estou pensando em camarão. Como é que eu vou falar? Como é que eu vou conseguir falar outra coisa agora? Eu só estou pensando em camarão. Minha cabeça está assim. Camarão, 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 camarão. Eu comi um monte de camarão agora. Mas tudo bem, eu vou superar. É um prazer imenso estar aqui. Agradeço ao Rodrigo, agradeço ao Hélio, o pessoal do Mises, do Instituto Liberal. É um prazer imenso, assim. Nunca que eu ia imaginar, né, que eu ia participar de um evento assim, dessa dimensão. Um rapaz humilde de Barbacena. É nada, eu moro em São Paulo. É mentira. Vou ficar fazendo um monte de piada nos primeiros 10 minutos para vocês acordarem, porque estava todo mundo almoçando. Então, né, nós não vamos dar mole, não. Vamos fazer umas gracinhas para vocês acordarem aí. Então é o seguinte, eu sou professor de Filosofia e Sociologia no ensino médio em São Paulo. Nem sempre fui professor. Aliás, eu sou professor há pouquíssimo tempo. Na verdade, eu sou professor desde que eu nasci. Mas eu descobri que a minha profissão deveria ser a docência há pouco mais de 10 anos. E, de fato, me tornei professor há 2 anos e meio. E a situação é absolutamente caótica, né? Eu não sei como é que está aqui em Fortaleza, deve estar muito melhor do que lá, porque a praia ajuda as pessoas a serem um pouco mais centradas na vida, mas em São Paulo a coisa está muito caótica. E, curiosamente, foi por isso mesmo que eu decidi que eu deveria ser professor, e não pelo contrário, né? Aquela pessoa que entra e fala, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Eu quero ir embora. Aconteceu isso com um monte de gente que eu vi entrar junto comigo, assim, entrou e saiu, entrou por uma porta e saiu pela outra. Falou, meu Deus, eu não vou ficar aqui, não. Mas eu acho que eu tenho uma função ali e estou feliz. Depois de 20 anos trabalhando com tecnologia, eu abandonei tudo e me tornei um professor de filosofia. Bom, o nosso assunto é cultura. Eu queria falar sobre um assunto bastante atual, com o qual eu tenho, inclusive, trabalhado com os meus alunos, que é a questão da ideologia e a morte da cultura, ou o sequestro da cultura pelas ideologias. Então, quando a gente fala de cultura, vem todo aquele monte de definições na nossa cabeça, tem um monte de coisa que significa cultura. E eu atentei-me para o significado de cultura do grande poeta e crítico literário e dramaturgo T.S. Eliot,
que diz, olha, há 3 sentidos de cultura com o qual a gente deve trabalhar. O sentido do indivíduo, o sentido de um grupo ou de uma classe e o sentido da sociedade. E o sentido com o qual ele diz que é o mais importante, e eu também acho que é o mais importante, é o sentido de cultura dentro da sociedade. Então, a cultura produzida pela sociedade influencia a cultura que é produzida por um grupo específico, que influencia a cultura que é produzida por um indivíduo. E essa relação é interdependente e não sem problemas, né? Não sem tensão. Então, existe sempre uma tensão entre esses 3 sentidos de cultura produzidos. Bom, dentro de uma sociedade, a sociedade gera os seus símbolos, né? E a cultura dessa sociedade é o modo da sociedade se entender, se auto-interpretar, para usar um termo que eu vou voltar a ele daqui um pouco. Então, uma sociedade se auto-interpreta através de sua cultura. Gera lá todos os símbolos que são importantes para ela. Inclusive, o Eliot enfatiza de que não há não há cultura, perdão, se não há religião por trás disso. Então, a cultura, fundamentalmente, nasce da religião. Então, esses símbolos são gerados dentro de uma sociedade e a sociedade produz cultura de maneira a se compreender. E aí, nesse meio de campo, há sempre aquele problema da especialização da cultura. Então, às vezes, um indivíduo ou um grupo se destaca e passa a se especializar em determinados aspectos de uma cultura, o que nem sempre é saudável. Aliás, na grande maioria das vezes não é saudável se não são respeitados uns preceitos muito básicos disso, que é a sociedade tem um modo de se interpretar. E eu não posso fornecer um outro tipo de interpretação sem levar em consideração a própria autointerpretação dessa sociedade. Eu entro em conflito com os símbolos que existem nessa sociedade se eu faço isso. Então, diz o Eliot aqui, abre aspas, por favor. Da especialização cultural pode resultar a desintegração cultural. E é a desintegração mais radical que uma sociedade pode sofrer. Não é o único tipo, ou não é o único aspecto sobre o qual se pode estudar a desintegração, mas qualquer que seja a causa ou efeito da desintegração da cultura, é a mais séria e a mais difícil de consertar. Estamos enfatizando aqui, é claro, a cultura de toda a sociedade. Então, a especialização da cultura, e aqui eu quero especificar de que tipo de especialização que eu estou falando. Eu estou falando, por exemplo, dos estudos sociais ou das ciências sociais dentro da cultura. Então, o que é um cientista social dentro de uma cultura? Ele pula de um avião, num belo de um paraquedas, cai lá dentro, e, em geral, ele passa a falar daquilo, né? O que é aquela cultura onde ele acabou de aterrissar. E ele, na maioria das vezes, não consegue ler aquela cultura direito, especialmente no nosso tempo atual. Então, fica aquela produção intelectual de cultura completamente desconectada da própria cultura daquele povo, o qual o cientista social está debruçado. Então, acontece um problema de transmissão da cultura. Então, quer dizer, nem aquele que está estudando a cultura, que é um indivíduo ou um grupo, dialoga com a cultura da sociedade, e nem a sociedade consegue compreender bem o que aquele grupo ou aquele indivíduo estão produzindo ali. Mas a influência a longo prazo fatalmente acontece. E é aí que eu entro no problema da ideologia. Então, diz o T.S. Eliot, abre aspas de novo, o antropólogo pode estudar o sistema social, a economia, as artes e a religião de uma determinada tribo,
Pode até estudar as suas peculiaridades psicológicas, mas não é simplesmente observando em detalhes todas as manifestações e reunindo-as que ele se aproxima de uma compreensão dessa cultura. Pode entender a cultura, não, pois entender a cultura é entender o povo. E isso significa uma compreensão imaginativa, guardem essa palavra, imaginativa. Tal compreensão nunca pode ser completa. Ou é abstrata, e a essência escapa, ou, então, é vivida. E, sendo vivida, o estudioso tenderá a identificar-se tão inteiramente com o povo que estuda, que perderá o ponto de vista a partir do qual era compensador possível e possível estudá-lo. Fecha aspas. Então, nós já estamos dentro da ideologização da cultura. Isso é um problema muito sério. Porque esse agente externo que está dentro de uma comunidade ou de uma sociedade produzindo lá os seus temas, ele se impõe lá dentro. Vamos supor, chego eu lá numa comunidade carente, eu sou um sociólogo, e abro lá uma ONG. Nós vamos trabalhar aqui com essas pessoas dessa comunidade. Oferecer curso de... O que eles fazem? Curso de corte e costura, aprender a fazer aquele cestinho com página de revista, aquelas coisas que a pessoa faz na cadeia, eles ensinam as pessoas a fazerem nessas ONGs dentro das comunidades carentes. Ou então, ensina ideologia pura e simples. Então, vão ensinar lá um monte de coisa, e é claro que, partindo do princípio que eles têm... de que eles compreendem aquela cultura e de que eles sabem o que eles precisam fazer para aquela cultura sair daquele estado que eles julgam que não é adequado. Então, eles ficam lá produzindo aquele monte de ideologia. E esse fenômeno cultural começa a se confundir com a visão que o próprio ideólogo tem da sociedade. Vou dar um exemplo que eu usei há pouco tempo atrás e que é um exemplo bastante simples e bastante popular. Um dia fui jovem, né? Há bastante tempo já. A grande maioria de vocês não era nascida ainda. A primeira fileira, talvez, mas só ela. E eu, assim, eu gostava muito de ouvir rap na minha juventude, porque na periferia, onde eu nasci e cresci, essa era a música que a molecada ouvia, né? E eu gostava muito daquele rap do Racionais MCs, que vocês já devem ter ouvido falar. Curiosamente, as músicas do começo de carreira do grupo Racionais MCs chamavam muita atenção da molecada da periferia. E me impressionava sobremaneira porque eu parava para ouvir, porque dificilmente a pessoa também para ouvir, ela escuta só aquele ritmo e vai que vai, né? Mas eu queria saber o que estava falando, né? E assim, em geral, era uma crônica do que acontece ali dentro da periferia, dentro de favela e tal, e uma crônica a respeito do crime, e claramente com a mensagem no final: o crime não compensa. Então, tá tocando a música, tem uma música de 7 minutos, fala um monte de coisa sobre o bandido, e no final fala, né, hoje a casa caiu com uma rajada nas costas, toma um tiro, cai, pronto, morreu. Então, não é para fazer isso aí, porque senão você vai terminar assim também. Então, a gente cresce pensando nisso, né? Caramba, esse negócio é sério mesmo, né? E, por incrível que pareça, é um tipo de música e de letra produzido dentro da periferia, né, segundo o modo da própria periferia se auto-interpretar. Como a periferia se enxerga, né? Quanto mais violenta for essa comunidade ou essa sociedade, mais ela se identificará com aquele tipo de música, porque ela fala da realidade que as próprias pessoas estão vivendo. E aconteceu que, muito tempo que eu não escuto rap, coisa e tal, mas recentemente eu tive uma experiência esquisita, primeiro porque na periferia ninguém escuta mais isso. Estou ouvindo funk, que é um troço, anti qualquer coisa, né? Anti-cultura, anti-música, eu não sei o que é ainda. Alguns sociólogos já devem ter tirado as conclusões, mas eu não sei o que o funk é. E é o funk que escutam. Quando escutam rap, e aí eu
escutei desses rappers que hoje estão aí na mídia e coisa e tal. E o que eu escutei lá? Crítica social. Não é? Então, a responsabilidade individual que tinha nas letras de rap antigamente não tem mais. Então, hoje, a culpa é da sociedade, é da elite, é do não sei quem. E aquele jovenzinho que está lá na periferia, ele não sabe mais agora que ele também tem responsabilidade. Se ele tiver que sair daquela situação que ele se encontra, ele dá o passo para sair dali. Então, a ideologia sequestrou a cultura da periferia e transformou aquilo numa ideologia. A culpa é de todo mundo, menos das pessoas que estão ali dentro. Isso é uma coisa terrível. Né? A ponto de... eu tenho muitos amigos que eu saí há muitos anos atrás, e agora, em geral, eu encontro a segunda geração dessa turma que saía na época que eu saí ainda, começo da década de 90. Então, eu encontro os irmãos menores daqueles meus amigos e tal, eles estão todos xaropes, assim. Não, porque... aí você vai falar da cota, que é um tema que eu odeio, não, porque é importante, porque não sei o quê. Eu falo, cara, mas você não pensava assim quando... Né? Olha para a gente, vê o que a gente fazia na época que a gente era da sua idade, que você é agora. Mas eles não entendem mais. Porque o sujeito vai fazer um cursinho, termina o ensino médio, e a carga de ideologia que ele recebe é tão grande que a cabeça dele vira e se transforma, e ele não consegue mais pensar como a própria comunidade de onde ele saiu, ou onde ele vive, inclusive. Então, é uma tragédia. Né? É uma absolutização de um aspecto da cultura. É claro que há problema social, é claro que o Estado tem culpa nisso e tal, é claro que sim. Mas esse é um aspecto do problema, do qual a pessoa só vai conseguir escapar se ela saltar dali para fora. Ela saltar dali para fora. Exercer a sua liberdade e saltar dali para fora. Eu costumo chamar esse problema de racismo ideológico. Né? Então, a pessoa ela pegou a sua liberdade e deu na mão do ideólogo, falou, toma aqui, me ajuda. E o ideólogo mantém a pessoa ali naquele cercadinho, e ali ela está sendo consumida. Então, um exemplo mais recente, o que aconteceu em relação ao Ministério da Cultura. Que coisa mais absurda do que aquilo, né? Então, existe um negócio, um elefante branco chamado Ministério da Cultura, onde os ideólogos ficam todos assim em volta, assim, parecendo abelha na colmeia, assim, todo mundo. Aí um dia alguém fala, nós vamos acabar com esse negócio. Como se colocasse a fumaça no vespeiro, assim, né? Aí eles saíram todos, ficaram todos loucos e desesperados. Agora, por que aquilo é tão importante? Porque aquilo é uma fábrica de ideologia, né? Eles produzem... o Ministério da Cultura é a fábrica mais nociva de ideologia que nós temos hoje no Brasil. Esse é o pior problema que a gente tem no Brasil, chama Ministério da Cultura. Para se livrar dessa... esse completo desnorteamento cultural que a gente vive no Brasil, a primeira coisa que tinha que acabar era o Ministério da Cultura, só que já voltou. Então, agora, Inês, a gente se ferrou de novo. Então, vamos começar tudo outra vez. Né? Então, é complicado, porque o artista, ele sabe que ele não precisa daquilo. Né? O artista só precisa da sua arte, ele não precisa nem do público. Ele precisa só da sua arte. Ele se desespera se ele não tiver a sua arte, não se ele não tiver público. Tem inúmeros artistas que o seu público surgiu só depois. Pega um Kafka, por exemplo, né? Cuja obra só floresceu e surgiu depois que ele morreu. Que ele mandou queimar tudo. Queima tudo isso aí. E o amigo dele, bem espertinho, não queimou nada e deve ter ganho um bom dinheiro com a obra do Kafka. Porque ele fez um favor de não queimar. Dostoiévski escreveu livro para pagar a dívida de jogo. Que público que eu estou pensando? Eu quero pagar a dívida que eu estou devendo lá no carteado, como se dizia. Não tem a ver com o público, com o dinheiro do Estado, nada a ver. Né? Mas
para produzir ideologia, eu preciso do Estado. Porque o Estado me subsidia, né? E o Estado sustenta a minha ideologia. Bom, tudo bem? Vocês estão acordados? Então, aqui eu dou um passo além e já para finalizar a minha parte, como se fala nos congressos de sociologia, a minha fala, eu acho terrível esse negócio. Não, porque a minha fala... Alguém falou isso aqui? Desculpa se alguém já falou isso aqui, mas eu acho muito engraçado. Não, eu estou aqui com a minha fala, mas tudo bem. Para terminar a minha fala, eu quero puxar um gancho dessa questão da ideologia para citar, talvez, se não o maior, um dos maiores estudiosos das ideologias no século XX, que é Eric Voegelin. É um filósofo da história. Eu não sei, alguém aqui conhece Voegelin? Muito bem. Então, conheçam mais. Eric Voegelin é um extraordinário pensador, que é muito ainda menosprezado, para não dizer que é ignorado, né? Eu me lembro que, na minha graduação de filosofia, eu fiz o meu TCC foi sobre Eric Voegelin. E aí eu cheguei lá na faculdade e falei, bom, eu quero fazer um TCC sobre Eric Voegelin. Mas quem que é esse cara aí? Ninguém sabia. Falei, não importa que ninguém saiba, eu sei quem é. Então, é ele que eu quero trabalhar. Mas, aí, como só ia acontecer no ambiente acadêmico, não, você tem que fazer sobre alguma coisa que o teu orientador tem familiaridade. Falei, eu não quero. Você quer que eu faça o Foucault? Eu não vou falar do Foucault. Então, vocês podem esquecer. Então, eu falei, eu vou continuar com Eric Voegelin e aí vai aparecer alguém, né? Deus há de prover o cordeiro para o sacrifício. E aí eu fiquei quietinho na minha. E um professor muito querido lá resolveu, me chamou assim, a boca pequena no cantinho um dia lá, falou assim, estou vendo que você está com um projeto aí, você não tem orientador, né? Eu falei, pois é. Falei, eu posso te orientar, vai. Eu não conheço, mas você conhece, né? Pois é, eu conheço. Então, então tá bom, então eu vou te dar, a minha orientação é mais formal, né? Então eu fiz. E apresentei uma comunicação num congresso de filosofia que aconteceu na faculdade. E eu falei sobre Eric Voegelin e o cristianismo foi o tema. E aí eu perguntei, então uma plateia estava mais cheia do que está aqui hoje, assim, e cheio de professores da faculdade, tudo lá e tal. Aí eu perguntei, né, fiz a pergunta, por que eu fui fazer a pergunta? Alguém aqui conhece Eric Voegelin? Ninguém levantou a mão. Sabe o que é ninguém levantar a mão? Ninguém. Bom, se eu voltar lá hoje, pode ser que ninguém levante a mão de novo, que é impressionante. Mas, enfim. Então, o que Eric Voegelin fala a respeito dessa coisa de interpretar uma cultura ou uma sociedade? Abre aspas. Eu estou abrindo todas as, não estou fechando nenhuma, né? Vocês estão achando que eu estou... Vocês estão achando que tudo que eu estou falando aqui é uma citação, mas não é. Mas a inteligência de vocês está fechando as aspas, eu sei disso. Então, abre aspas. E quando eu parar por 2 segundos, vocês fechem as aspas. Quem quer que tente interpretar de uma maneira noética, ou seja, de uma maneira crítica, né, racional, a ordem do homem, da sociedade e da história, verifica que, ao tempo dessa tentativa, o campo já estava ocupado por outras interpretações. É tudo que eu acabei de dizer agora, está sintetizado nesse parágrafo de Voegelin. Pois cada sociedade é constituída por uma autointerpretação de sua ordem. E é por isso que cada sociedade conhecida na história produz símbolos míticos, revelatórios, apocalípticos, gnósticos, teológicos, ideológicos e assim por diante, pelos quais expressa sua experiência de ordem. Chamam esses atos de autointerpretação, encontrados na realidade política, de interpretações não noéticas. Então, aquelas interpretações que a própria sociedade produz, foi o que ele chama de não noéticas. Bom, e aí ele discorre muito longamente a respeito das ideologias, que elas são uma construção de uma segunda realidade que fica flutuando acima da realidade concreta das pessoas, e o ideólogo fica ali, nessa segunda realidade, produzindo pseudo-símbolos e pseudo-culturas que não penetram, não sem uma forçação de barra muito grande, que aqui a gente pode chamar de Ministério da Cultura. Bom,
E, para encerrar, o que Fögling diz? Bom, e como é que a gente faz para escapar disso? Essa é a grande pergunta, né? Se vocês concordam comigo, ou até se discordam, porque eu já falei mesmo, que há mesmo uma ideologização da nossa cultura, de modo que a gente não consiga mais produzir cultura sem esbarrar na ideologia, e talvez não, certamente a palestra da manhã aqui do Bruno, do Andreasa e do Martim tem a ver com isso. Como que a gente escapa dessa ideologização? Então, abre aspas de novo. Eric Fögling. Quem quer que deseje não ser atolado em ideologias secundárias, tem de seguir adiante, para além das tradições, pelo caminho até a realidade pré-dogmática do conhecimento. Entretanto, com exceção do mistério da participação, que permanece oculto entre Deus e o homem, porque ele fala aqui assim, o homem vive em tensão em direção ao fundamento que o constituiu, que no caso aqui é Deus. Então, uma tensão em direção ao seu fundamento. Então, permanece oculto entre Deus e o homem, onde na dimensão histórica da consciência podemos encontrar de novo a realidade perdida? É uma pergunta. E onde podemos encontrar, juntamente com a realidade, os homens com os quais possamos viver conscientemente e morrer numa comunidade? Formulemos a pergunta concretamente. De onde Albert Camus, cuja obra foi mencionada mais cedo, ele mencionou mais cedo, não eu, né? Ainda estou dentro das aspas ainda. Encontrou a força que o sustentou por décadas na tensão de sua meditação e lhe permitiu ver através da perversão e da revolta e suplantá-la? Para Camus, essa força provém do mito. Abre aspas para Albert Camus, dentro da citação de Fögling. Escolheríamos Ítaca, a terra fiel, o pensamento audaz, a ação lúcida e a generosidade do homem que conhece. Fecha aspas de Camus, continuando com Eric Fögling. A tolice do tempo, ou seja, a ideologia, não é um lar para o homem. Ele tem de escolher o lar em que ele, vivo, criará de novo um lar na dimensão do tempo. Fecha aspas e concluo dizendo, esse lar é a imaginação. E aí está entrando aqui o Martim, que terminou a palestra dele dizendo exatamente isso. Literatura imaginativa ou imaginação. É o lugar onde nós precisamos buscar o fundamento da ordem que foi perdida. E com isso eu passo a palavra para a Márcia, que tem algo muito esclarecedor a dizer a respeito da imaginação. Obrigado. Bom, boa tarde. E voltando um pouquinho a essa questão da cultura e ideologia, e aí eu contraponho a, vamos chamar assim, cultura humana, que eu acho que é mais ou menos o contraponto, porque cultura é uma palavra que, na verdade, hoje em dia, você fala cultura é uma palavra vazia, né? Parece uma casca de ovo, você coloca o recheio que você quiser. É um Kinder Ovo com surpresa. Aí a surpresa você coloca o que você quiser. Ou, às vezes é uma coisa grotesca, como aquele espetáculo Macaquinhos, né? Patrocinado pelo Ministério da Cultura. É claro, óbvio. Da cultura, que é tudo, né? Cultura. Tem até aquele dicionário das palavras perigosas que diz que cultura é tudo aquilo que é grotesco, horrível, insano, obsceno. É uma definição de cultura possível. Mas, enfim. Isso, para mim, é a cultura ideologia. E a cultura humana seria aquilo que verdadeiramente, vamos chamar assim, bem politicamente incorreto, né? Verdadeiramente é cultura, é aquilo que emana do ser humano e é inerente à experiência humana e serve ao ser humano. Então, cultura seria alguma coisa que pressupõe algo que não é muito bom dizer hoje em dia, né? Pressupõe uma natureza humana, admite a precedência dessa natureza humana e que faz do homem algo distinto do macaco,
né, ou algo distinto do cachorro, ou algo distinto dos seres inanimados e com alguma centelha diferente, e que torna o homem e que torna o homem irmão entre si, não torna diferente, por exemplo, egípcios, nórdicos, babilônicos, hindus, torna esses povos todos irmãos de alguma forma e faz aquilo com que aquilo que o C.S. Lewis chama de cria aquilo que C.S. Lewis chama de Tao, né, que é aquela lei universal que no livrinho A Abolição do Homem, que quem não leu deveria ler, ele chama de Tao, que é o caminho, né, na tradição confuciana, que é o conjunto das coisas permanentes. Coisas permanentes para quem? Para o homem, né, que são as leis, as normas, os valores que sempre foram percebidos e cultivados pelos seres humanos desde que o homem é homem, né? E são os princípios, os lugares comuns da razão prática, né, que nos dá a certeza das posturas que são realmente humanas e que fizeram com que o homem construísse aquilo que nós temos hoje aí. Por exemplo, honrar pai e mãe. Esse é um princípio, uma norma permanente, Né? Então, esses juízos do Tao, por exemplo, eles se sobrepõem às diferenças individuais, culturais, ideológicas, né? Temporais, e eles minimizam as diferenças individuais do meio exterior, e eles se sobrepõem, são coisas que a gente diz, caramba, é desumano fazer alguém matar o pai, sei lá, Richthofen, aquela menina lá, é desumano, ela não honrou pai e mãe. Por que você diz isso? Porque você pressupõe que honrar pai e mãe é um princípio universal. Existe uma coisa que é maior do que você, enfim, é um princípio cultural, é um princípio humano, né? Isso te permite julgar as coisas como boas, más, verdadeiras, falsas, esse tal, né, esses princípios, essas coisas permanentes. E seria aquilo que essa constante comum de humanidade, né? Então, chamemos isso de norma, regra de conduta humana, ou medida de virtude pública, também pode ser chamado assim. Quando isso é abalado, aí a gente vai para um conceito que o Russell Kirk trabalha num texto muito interessante, e ele chama isso de desagregação normativa, quando a gente começa a dizer que, bom, não é bem assim, relativiza esses princípios fundamentais, e você começa a dizer, bom, a norma não é bem assim, você pode desonrar sim, relativiza, e vamos, né? E você desagrega todas essas normas fundamentais em nome de alguma outra coisa. E você corrói essa ordem interior da sociedade, da pessoa, da sociedade, da comunidade, e você vai rompendo toda essa tradição, que é mais do que tradição. Você rompe toda essa vida, porque isso, na verdade, é uma tradição, porque aquilo te foi dado, né? É uma coisa que você já nasce inserido naquele meio, você rompe toda essa cultura, né? E você começa a animalizar o homem, você começa a viver, como o Lewis chama, uma humanidade de homem sem peito, homem sem coração. Então, é um homem bruto, brutalizado, em que nada o toca, é um homem desumano, desumanizado. E leva a uma ordem social desumana também, né? É uma educação que vai começar, uma educação em uma sociedade que afasta o homem dessas antigas verdades, né? E as normas, os sentimentos e os valores começam a ser vistos como nebulosidades, e não existem mais normas objetivas, tudo é manipulável, e aí, realmente, a ideologia entra e começa a manipular cada vez mais, e os dogmas seculares vão tomando conta, e tudo é válido, e você realmente abala a transmissão da verdadeira humanidade. E a cultura vira a cultura da ideologia, a cultura ideológica, né? Nisso tudo, a imaginação, que é onde a gente tem que buscar o fundamento da ordem que foi perdida, ela tem um papel fundamental.
E aí eu volto à noção de imaginação moral, que é uma noção muito trabalhada pelo Russell Kirk, que vem do Edmund Burke, que ele diz que, quando ele descreve a destruição dos costumes pelos revolucionários franceses, ele diz que o guarda-roupa da imaginação moral foi destruído, né? Então, todas essas vestes, todas essas normas, tudo isso foi rasgado, a roupagem, essas roupas, né, de honrar pai e mãe, tudo isso, ele compara isso a vestes. Isso tudo foi rasgado, os revolucionários franceses rasgaram tudo isso, e agora nós não temos com que nos vestir, e essas verdades permanentes foram destruídas. E aí? Como nós vamos nos apresentar? Com quais costumes? Não temos mais. Tudo isso foi destruído. Sem essa apresentação, o que nos resta? Aí ele diz, bom, eles vão substituir por um tipo de imaginação que é a imaginação ideal. E aí ele chama isso de imaginação, o que os revolucionários propõem é aquele ideal da revolução, a imaginação idílica, né? A imaginação que é uma imaginação fantástica, sem restrições, utópica, que é escapista, que cria aquele mundo ideal, que se esquiva até, às vezes, de responsabilidades, mas que cria um mundo perfeito, um outro mundo possível, e é isso que eles propõem colocar no lugar daquilo que existia, né? Se revolta contra esses velhos hábitos, acha que tudo tem que ser destruído mesmo e que a gente tem que substituir por essa coisa nova que não se sabe muito bem como é que vai se usar, mas que vai ser melhor, mesmo que nunca tenha sido tentada, mas que não tem nenhum constrangimento convencional e tal. Então, isso vai ser a libertação. Enfim, é democrático, individualista, e vai dar autossatisfação e autorrealização, e tudo que é velho e tradicional é um lixo. Enfim. É hedonista são os caminhos que prometem felicidade, mas que, ao contrário, sempre levam. Todas essas imaginações acabam levando ao tédio e ao enfado, e acabam em dissipação física ou espiritual. Na literatura, a gente poderia tomar como... E tudo isso, essas ideias acabam vindo por imagens, né? Por metáforas. E na literatura, por exemplo, a gente vê essas ideias vindo, por exemplo, na Anna Karenina, Madame Bovary e várias outras peças. O próprio Rousseau, que foi muito usado, ele é um super... E vários românticos, todos os românticos, eles são idílicos. Às vezes, a gente pode usar isso como advertência também, mas eles são escapistas. Mas quem toma isso como uma coisa boa acaba... Enfim. Mas é uma imaginação que acaba levando você a querer esse outro mundo possível. Nos anos 60, por exemplo, o movimento hippie quis esse outro mundo possível, esse povo aí de esquerda, todo mundo quer esse outro mundo possível, e acaba tudo em dissipação. Um outro tipo de imaginação também que é muito explorado pelo pessoal que rasga o guarda-roupa da imaginação moral, que seria essa imaginação que preserva o que o Lewis chama de as normas do tal, seria a imaginação idolátrica, né? Que é aquela que exalta ídolos feitos ontem, né? Justin Bieber e essas coisas aí, tipo Michael Jackson e tal, que absolutiza o relativo, e esse relativo ele ascende e cai com a mesma velocidade, né? E viram ídolos pagãos que viram esse objeto de adoração, aquela histeria, viram um absoluto, e daqui a pouco aquilo cai, frustra, e vira uma coisa, vira um objeto de vaidade e acaba
enfim, virando a razão de viver de alguém por algum tempo, e aquilo se desfaz. Isso também não é a razão de viver de ninguém, e é uma coisa que é muito cultuada hoje em dia, principalmente na juventude. E a mais perigosa de todas, eu acho que é a que está permeando e a que a cultura ideológica tem promovido bastante, é a imaginação que a gente chama de diabólica, né? Que é aquela que tudo perverte, que é aquela que relativiza exatamente essas normas do tal, que relativiza essas normas permanentes. E que diz, bom, honrar pai e mãe não é bem assim, ideologia de gênero é legal, homem e mulher não é bem assim. Você começa a relativizar aquilo que não necessariamente é relativo. E aí você vira tudo de cabeça para baixo, você vira, as normas morais são descritas todas como valores relativos, as normas do eu, as normas da cultura, todas as coisas, você não tem mais nenhum ponto fixo, e tudo começa a se tornar relativo a qualquer coisa, e você começa a ter uma cultura que gira em qualquer direção conforme a ideologia do momento. Então, isso realmente não constrói nada. Isso não permite a construção. É como se você construísse uma civilização ou uma sociedade na areia. Entendeu? Você não consegue ter nenhum fundamento em absolutamente nada. E, por exemplo, um exemplo desse tipo de imaginação, que promove esse tipo de imaginação, a gente poderia pensar no Marquês de Sade, né? Qualquer coisa em termos de sexo ali nele é válido, né? Então, eu estou falando dessa coisa, tudo é válido. Então, está valendo qualquer negócio, né? O Eliot é um pouquinho mais radical, ele vai para o Thomas Hardy, o D.H. Lawrence, ele cita também como imaginações diabólicas, aí eu ainda não peguei esse ponto dele, a gente já discutiu isso, né, Paulo? A gente não entendeu aonde ele quis chegar com isso, mas, enfim. No caso, a imaginação moral seria a imaginação conforme, eu já falei, conforme essas regras permanentes que fazem do homem homem, e nesse sentido dessa dramaticidade da luta do bem contra o mal, né, que sempre houve no coração do homem, na história, e que hoje está bem reduzida, a nossa cultura está reduzindo a esses tipos, ou a essa vitimização, né, esse sentimentalismo também, que é uma espécie de idolatria, ou é uma espécie de mentalidade idílica, um sentimentalismo boboca de novela da tarde, um mundo de comédia romântica, uma coisa meio retardada. E que não, mas é verdade, que não leva ninguém a lugar nenhum, não tem dramaticidade, a vida perde consistência e fica fútil. Você perde exatamente essa questão de valores e de realmente da consistência da vida, do que realmente importa, porque, no fundo, você relativizou, você futilizou todo e é uma crise realmente de imaginação. Você tira a consistência e o valor daquilo que realmente importa, né? É uma transgressão e é uma perversidade você tratar o humano dessa forma. Então, mas é uma forma desesperada do homem moderno se sentir confortável, né, nesse mundo tão louco que a gente está vivendo. Mas, enfim, eu espero que a gente pense um pouquinho sobre isso e tente reagir de alguma forma, né, tentando produzir boa cultura aí. Temos alguns produtores de cultura aqui na plateia, não é mesmo, tio Bruno? E vários outros aqui. Muito obrigada. Boa tarde. É com muita alegria que eu estou aqui pela primeira vez, gentilmente e alegremente cedida pelo Iago Martins, que me trouxe aqui para Fortaleza para participar de um evento sobre cosmovisão cristã na Igreja Presbiteriana de Fortaleza, onde eu estive durante o fim de semana. E agradecer também ao Rodrigo por ter acolhido a ideia super bem, a Marcinha, que é minha amiga aí de longa data, e a todos os amigos que estão aí participando e
é com muita alegria. Na verdade, eu vinha para assistir. E alguém, que nada menos que o Iago, teve a ideia de que eu participasse, e foi uma alegria dobrada. Então, eu queria falar sobre Nelson Rodrigues e a interioridade, evocando algumas das ênfases do Martim, agora cedo. E é um autor de quem eu gosto muito. O Nelson teve uma influência muito grande na minha vida. Não sei até que ponto vocês estão familiarizados com ele. Ele nasceu em 1912, morreu em 1980. E, em 1994, o Rui Castro compilou 2 livros de crônicas pela Companhia das Letras, chamados O Óbvio Ululante e A Cabra Vadia. E foi exatamente nessa época do lançamento que eu tomei contato com a obra do Nelson pela primeira vez. Antes, eu tinha a ideia que geralmente todo mundo tem dele, né? Aquele sujeito imoral que escreve coisas abjetas, com personagens abjetos, e o cinema brasileiro também contribuiu bastante para divulgar uma ideia muito distorcida da obra dele. E eu fiquei simplesmente apaixonada por essas crônicas desses 2 livros. Inclusive, o meu conhecimento dele é bem maior da obra de crônicas e as historietas também de A Vida Como Ela É. E eu não dei ainda tanta atenção à obra de dramaturgia, porque, sinceramente, não é o que eu prefiro dele. Eu gosto muito desse modo que ele se coloca, de modo tão pessoal, nas suas crônicas. E essas crônicas desses 2 livros foram publicadas no jornal O Globo entre novembro de 67 e outubro de 68. E Rui Castro faz um comentário muito interessante sobre elas. Ele diz assim, que elas podem ser lidas hoje como tragicômicas profecias daquilo que o Brasil se tornaria nas décadas seguintes. O Nelson captou vários indícios de mudança, coisas assim muito simples, como, por exemplo, o vendedor de chicabom na beira da praia, que não olhava mais para a menina de biquíni pequenininho que passava do lado dele, porque aquilo já tinha se tornado extremamente banalizado. A nudez, eu vou citar mais adiante, né, mas ele fala da nudez que não se revela mais para o ser amado, ela é banalizada, ela já não chama mais a atenção que deveria chamar. E é interessante, Márcia falou do romantismo, né? Eu vejo o Nelson um pouco como um neoclássico francês, né? que foi justamente aquela ênfase na literatura francesa anterior ao surgimento do romantismo e que fez com que o pêndulo fosse de um extremo, né, que era uma literatura mais moralizante mesmo, uma literatura preferencialmente como veículo de ideias morais, de ideias de limites do comportamento humano, para uma literatura que exaltava todo o oposto, que hoje, para nós, já é lugar comum já há muito tempo, não é? Que é a literatura romântica, a espontaneidade, a imaginação no sentido sem freios, né? E essa ideia de que a literatura tinha uma função na sociedade, ela foi sendo aos poucos perdida. Aí entra a questão do subjetivismo e uma série de outras questões que hoje nós vemos na atualidade de um modo bastante lugar comum, né? Existe uma correlação aí, embora longínqua, no tempo entre a mentalidade romântica e os macaquinhos, não é? Existe algo aí. E é muito interessante isso, porque o Nelson acreditava na catarse, que é aquele processo descrito por Aristóteles, em que os espectadores das tragédias gregas purgam o próprio mal ao se verem no personagem. Ou seja, o personagem engana, trai, mata e acaba mal. Ele recebe sobre a cabeça a consequência de seus atos. E, nisso, o espectador se veria menos propenso a repetir essas maldades no mundo real.
Mas ele não foi, de modo algum, recebido assim pelo público. Poucos entenderam o que Nelson queria fazer na obra dele, que até mesmo esses aspectos mais repugnantes, e eles, de fato, existem, tinham essa função moralizante, né? E é interessante porque o poeta Manuel Bandeira chegou a lhe perguntar: Nelson, por que você não escreve sobre pessoas normais? Que é uma manifestação desse mal-entendido entre os contemporâneos dele. E Rui Castro, na biografia do Nelson, chamada O Anjo Pornográfico, disse o seguinte: ninguém enxergava que a força que o movia era uma profunda nostalgia da pureza, uma pureza que só seria atingida depois que o homem chapinhasse descalço sobre as mais hediondas impurezas, que, de certa forma, evoca o que Martins estava dizendo mais cedo, sobre o descer às profundezas para depois emergir. E esse processo atribuído à arte não deixa de ser um modo humano de redenção, uma tentativa de redimir do mal, que é, a meu ver, algo limitado. Ele tem a sua função, mas as emoções que os personagens suscitam no espectador não são suficientes para impedir todo o extravasamento do mal. No máximo, elas convencem o espectador de que ele não é tão bom quanto pensava ser. Mas isso, em uma cultura como a nossa, é maravilhoso, já é fantástico, já é uma função enorme, porque, dentro dessa utopia romântica, nós temos uma visão positiva demais do ser humano. Nós temos a crença absoluta na bondade do ser humano, e isso é um dos motores mais poderosos dos totalitarismos, não é? Porque uma pessoa que crê estar fazendo tudo para um bem qualquer irá usar de todos os meios possíveis que forem considerados necessários e não vai ter nenhum arrependimento muito grande. Então, hoje, em nossa cultura politicamente correta, que é cheia de bons sentimentos, boas intenções, todo mundo quer desesperadamente acreditar na própria bondade. E autores como Nelson retratam continuamente o mal humano da forma mais crua possível, contribuindo para desfazer essa ilusão. E eu fui uma das beneficiárias dessa arte. Quando eu comecei a ler Nelson, em 94, eu era esquerdista, feminista, vários istas da moda. Você já foi tudo isso aí? Tudo isso, tudo Tá isso. quase cantando aqui. Eu era um bêbado, vivia drogado. Eu era um bêbado, exatamente. Exatamente. Meu Deus do Nossa céu, Senhora, estou nossa, impressionado. Norma, calma. Sério que vocês não sabiam disso? Pois é, mas eu era, então. E, para mim, aquilo foi um choque, porque, primeiro, que eu me atraí pelo modo de que o Nelson se expressava, né? Um modo muito pessoal, muito... É aquela história, vocês devem conhecer aquela frase dele, né? Mulher gosta de apanhar. E, olha, eu tenho o testemunho da segunda esposa dele, que eu conheci pessoalmente lá no Rio de Janeiro. Ela me levou à casa dela. Eu conheci a filha dele, que é a menina sem estrela, a Daniela, que tem paralisia cerebral. Uma menina linda. Ela fica bem paradinha e parece até um pouco com ele, tem os traços dele. E a Lúcia me garantiu, o Nelson nunca levantou a mão para mim. A questão era, se o Nelson queria comunicar ao público uma verdade, ele fazia isso do pior jeito possível. E eu amava isso, porque é como se ele, de fato, não ligasse para a grande possibilidade de ser mal entendido, mas ele queria mesmo dar aquele susto nessa cultura que, em grande medida, é bastante anestesiada, e fazer as pessoas pensarem. E, no caso, ele queria chamar atenção para o fenômeno dos homens banana de hoje, que é tão comum, não é? A masculinidade hoje tem sido tão negativizada, tão condenada, que hoje nós temos essa coisa da mulher
forte, que se banca e que não precisa do homem, e o homem que se infantiliza, de certa forma, ele às vezes busca uma mãe em vez de uma esposa. Então, Nelson vem e diz, mulher gosta de apanhar, quer dizer, mulher gosta de homem forte, de homem que tem uma presença, né? Pelo menos é desse modo que eu interpreto, e eu creio que dá para interpretar dessa forma, se a gente olha todo o conjunto da obra. Então, bom, é interessante, porque quando eu conheci o Nelson, em 94, mais ou menos um ano depois, eu estava me convertendo ao cristianismo protestante. Eu passei da água para o vinho. Foi uma diferença radical mesmo, uma mudança completamente louca. E o Nelson não me ajudou exatamente na questão do reconhecimento do mal interior, porque eu tinha essa intuição desde pequena. Não que eu fosse assim, uma pessoa muito má, sabe? Eu não era uma criança que dissecava passarinho e essas coisas, matava gato. Não era assim, não. Mas eu tinha sentimentos e pensamentos horríveis que eu não confessava, naquela minha coisa meio boazinha que talvez eu tenha sido, mas assim, eu tinha alguma consciência do meu mal, mas aí é que tá, eu achava que era só eu. E aí o Nelson vem e diz, qualquer um tem seus íntimos pântanos, no óbvio ululante. E é bacana essa ênfase dele, porque não é algo que ele vai apontar no outro. Ele é uma espécie de moralista, se a gente parar para pensar, mas é um moralista que não é fariseu. Não é um moralista porque é puro, mas é um moralista porque o mal que está no outro também está nele. Então, ele também revela os seus pântanos. Por exemplo, em Um Óbvio Ululante, ele passou crônicas seguidas contando a morte do escritor Guimarães Rosa, que tinha aquilo que Nelson não tinha e que secretamente invejava muito, que era a boa fama. O Nelson levava pancada de todos os lados. O meio intelectual brasileiro, predominantemente de esquerda, que o chamava de reacionário. Foi aí que ele ganhou essa pecha e até ele aceitou a pecha. Ele passou a dizer, sou reacionário mesmo. E o próprio público de suas peças de teatro, que recebeu muito bem a primeira, se eu não me engano, foi Vestido de Noiva, mas que depois começou a vaiar, mais ou menos sistematicamente, ao ponto de o próprio Nelson invadir o palco e chamar todo mundo, seus burros, seus zebus. E é muito interessante essa imagem do homem solitário que tem aquela convicção da sua obra e que fala mesmo, e não está nem um pouco preocupado com a imagem dele mesmo. E, na verdade, o teatro do absurdo, se já tivesse chegado ao Brasil nessa época, que é dos anos 60, né, poderia ter ajudado o Nelson a ser mais compreendido, mas ele demorou muito para chegar. E o Nelson também levava a pancada do governo militar, que censurou várias de suas obras. Mas o Rosa não. O Rosa era o gênio, admirado por todos. Então, quando o Rosa morreu, o Nelson parou e descobriu que lá no fundo, ele estava sentindo uma pontinha de alegria. E aquilo acabou com ele. Ele disse, eu sou um canalha, né? E isso é incrível, porque como faz falta um autor hoje que tenha coragem de confessar essas coisas que muitas vezes a gente não quer confessar nem para Deus, né? Nem para si mesmo. A gente não quer ver essas feiuras interiores. Então, mesmo quando ele descreve o mal alheio nos outros, na cultura, esse mal não é apontado com a indignação daquele que é bom, mas é com um espanto até mesmo um pouco infantil, como uma criança que vê o mundo de ponta cabeça e tenta comunicar da forma mais urgente possível, mais desesperada possível, algumas vezes. O rei está nu, né? Exatamente.
E uma de suas frases geniais é: só os profetas enxergam o óbvio. Você vê hoje, né, que coisa incrível. Hoje nós temos as pessoas negando o óbvio. Não é? As pessoas, por exemplo, acreditando que alguém pode mudar de sexo, de fato, realizando uma operação, uma cirurgia. Nós estamos aqui na negação do óbvio o tempo todo, negando os assassinatos dos regimes totalitários. E, quanto a isso, ele dizia: hoje é muito difícil não ser canalha. Todas as pressões trabalham para o nosso aviltamento pessoal e coletivo. E, em todo o mundo, de fato, nós temos mudanças muito radicais que se iniciam na década de 60, e eu vou aqui apontar algumas que Nelson menciona nesses 2 livros. Por exemplo, a chamada Revolução Sexual, a ideia do amor livre, e ele diz assim sobre a moça de biquíni: começamos a época da nudez sem amor, do nu de graça, e, repito, sem o pretexto do amor. A nudez exclusiva para o amado deixou de existir. E hoje isso é bem mais verdade do que naquela época, né? A gente vê tanta desagregação familiar hoje, muito mais promiscuidade, muito mais imoralidade nesse campo. Okay. Bom, o outro ponto também é que o Nelson passou a criticar a exaltação da rebeldia, do que hoje eu poderia chamar de ira chique. É chique se irar, não é? E ele diz assim: há vários projetos do Novo Brasil. Qual deles há de vingar, finalmente? Qual deles terá bastante vitalidade histórica? Há muita gente disposta a matar e a morrer pelo Brasil do ódio. Pode parecer que eu esteja exagerando, mas os sintomas estão à nossa vista com apavorante nitidez. Esse povo está vivendo uma época de pouquíssimo amor. O ódio é mais promovido que marca de refrigerante. No ano passado, fui testemunha auditiva e ocular de 2 rixas familiares. Em ambas as ocasiões, um filho berrou para o pai: te parto a cara! E só não se engalfinharam à vista da mãe, das tias, dos cunhados, dos outros filhos e das visitas, porque, nas 2 vezes, o velho capitulou. Ficou por isso mesmo? Perguntará o leitor. Não, não ficou por isso mesmo. Num dos episódios, o pai chamou o filho e lhe deu um Galaxy, uma marca de carro da época. Justificado, adulado pelos velhos, que faz o jovem? Nunca odiou tanto. Eu não preciso dizer porque isso é tão atual hoje. E outra observação dele também, que vai diretamente no coração do politicamente correto, que é a ideia da negação do indivíduo, da responsabilidade individual, que nós temos falado aqui bastante. Nelson detestava a impessoalidade, o coletivismo, essa visão de uma sociedade em classes, em minorias atuantes, essas abstrações forçadas. Então, ele dizia assim: ao ouvir falar em o jovem, respondi com a mais singela e casta boa-fé: não conheço. Realmente, não conheço o jovem, como não conheço o artista, como não conheço o judeu. Foi a Bernard Shaw, parece, que perguntaram sobre a multidão. Uma pergunta idiota, mais ou menos assim: o que é que o senhor acha da multidão? E ele retrucou: gosto ou desgosto de quem tem uma cara só. Que é fantástico nessa época de lobby gay, feminismo, afirmação... affirmative action, né? Que as pessoas estão lutando em trincheiras, já com bandeiras pré-fabricadas, e elas querem se encaixar naquilo ali, e elas estão abrindo mão voluntariamente da própria pessoalidade e da própria personalidade. Bom, sobre o exame de consciência, eu acredito, de fato, que o homem só pode fazer isso de um modo consistente quando as suas prioridades não são invertidas. E aqui eu vou falar bem rapidamente, porque meu tempo já está esgotando, de um pastor protestante dos anos 80, Francis Schaeffer, que também desafiou bastante a cultura de seu tempo,
que, em uma de suas cartas pessoais, ele explica como ele vê a atividade cristã, mas eu creio que nós podemos aplicar aqui para nós também. Ele faz menção a 3 círculos concêntricos. Então, no círculo exterior, que para ele é importante para a vida cristã, mas ainda não é o centro, é o da apologética, é o defensivo, em que você combate as ideias deste mundo, as ideias tortas deste mundo, em que você faz a crítica cultural propriamente dita. O círculo do meio seria o das declarações intelectuais positivas daquilo que você acredita. E o círculo mais interior, que é o cerne do cristianismo para ele, e que eu creio que seja onde está a nossa saúde mesmo, para que a gente não seja levado de roldão pela cultura, de fato, é o espiritual, é o do relacionamento da alma com um Deus pessoal, ou o da interioridade, ali onde você, consigo e com Deus, você consegue perceber onde você participa deste mal que você quer combater lá fora. Então, se você estiver sempre de olho nesse círculo mais interior, você não vai se esfalfar nessa luta exterior e estéril, por assim dizer, porque as suas prioridades vão estar no lugar certo. Porque, afinal de contas, eu creio que uma cultura transformada é composta de indivíduos transformados, e não há como haver essa transformação sem esse autoexame que o Nelson não só fazia tão bem, mas que ele, de fato, apresentava em sua obra, e com isso, ele conquistou aí tantas gerações e transformou em conservadores tantas pessoas que mimetizavam a cultura que hoje nós queremos combater. Muito obrigada. Pessoal, devido ao atraso, eu culpo o Camarão pelo atraso. Camarão. Só teremos uma pergunta. Eu peguei a pergunta que mais abrange aqui. Era para o Paulo, mas acredito que os 3 podem comentar sobre ela. E nós, em seguida, sem ter intervalo, colocaremos a próxima mesa. Laísa está aqui já, né? Então, assim que terminar essa palestra, de imediato, a Laísa já sobe e chama os próximos palestrantes. A pergunta é a seguinte: parabéns por sua coragem em colocar o maior problema atual como a ideologia na cultura. Um questionamento, abre aspas. O que você interpreta de passividade que imperou no país nesses últimos tempos, que permitiu o domínio dos espaços culturais e educacionais pela ideologia, pode ser colocado como culpa o liberalismo e a liberdade de pensamento? É porque eu não entendi sua letra, desculpa. Bom, nós somos dominados por essa cultura de esquerda há pelo menos 50 anos. Quem aqui, praticamente todo mundo aqui, frequenta o ambiente acadêmico. E vocês sabem como é que é o ambiente acadêmico, né? Ele toca uma única nota há muitos anos, muitas décadas. Né? E, então, quer dizer, está tudo dominado, como diz a música, né? É música? É música, é cultura. Está tranquilo, está favorável. Está tudo dominado há muitas décadas. Então, assim, eu não sei se houve passividade, mesmo porque eu não sei se tinha alguma coisa para resistir na época. Né? Na época em que esses espaços foram tomados, e eu digo, essa época é quando os militares começaram a governar, eles abandonaram os ambientes de cultura. Nas mãos de quem? Nas mãos dos mesmos revolucionários que eles estavam combatendo. Então, não houve nenhuma resistência a isso. Absolutamente nenhuma. Eles entraram e ditaram todas as regras até hoje.
né? A ponto de você... falamos aqui de manhã, né, a própria homenagem ao Bruno, a resistência que houve aqui ao grupo Dragão do Mar e coisa e tal. Então, quer dizer, por quê? Porque os ambientes estão absolutamente apinhados de ideologia, né? É aquela coisa do Antônio Gramsci, vamos dominar tudo, né? E tudo vai pertencer a nós através da cultura. Então, imagina só, eu sou um jovenzinho de poucos anos e estou lá em casa assistindo a novela do Roque Santeiro. E tem lá o padre, que é o padre xarope, que é o padre da igreja, aquele que quer as coisas certinhas, e o padre bonitão, com a batina aberta até aqui e tal, né? Aquela coisa da luta de classe e tal. Toda novela tem luta de classe. Então, imagina a dona de casa vendo esse negócio 24 horas por dia. Então, quer dizer, a coisa, né? Acaba... Você vai trabalhando a imaginação. Isso. Né? Então, a imaginação moral foi sendo trocada ao longo desses 50 anos pela imaginação idílica, pela imaginação idolátrica e pela imaginação diabólica. Nós estamos nesse pé agora. Quando surge um Nelson Rodrigues, por exemplo, ele não é compreendido. O que esse cara está falando? Primeiro que eles se confundem com ele. Né? Hoje, o Nelson Rodrigues, quem é que monta a peça do Nelson Rodrigues? É o Zé Celso. Porque a capacidade de entender metáfora também se foi, né? Entende? Então, se confunde. Nós estávamos falando agora, na hora do almoço, do René Girard, que é um grande intelectual que a esquerda sequestrou também. Eles não conseguem entender o que é aquilo ali, mas eles julgam que ele está falando a língua deles, ou sobre o que eles estão falando. Absolutamente não. Mas eles têm todo o aparato ideológico e a mídia está toda com eles, as universidades estão todas com eles, a dramaturgia, o cinema, né? O Ministério da Cultura, aquele demônio. Quer dizer, o que sobrou? Não sobrou nada, entende? Então, quer dizer, a reação agora onde estavam os liberais? Eu sei lá, eu não sei nem onde eles estão hoje. Então, quer dizer, o que nós temos que fazer? O trabalho é longo. Eu sou professor de adolescentes. E posso dizer uma coisa, eles são... a geração de agora ela é impossível de ideologizar, porque eles já não têm mais cérebro. Não era para vocês baterem pau. Isso é uma tragédia. Era para a gente chorar agora, puxar o lenço e chorar. Não tem. Eles agem por impulso. E só por impulso. Por exemplo, eu estou dentro da sala de aula e tem um aluno impertinente. Aí eu falo para ele, por favor, faz silêncio 1 minuto só para eu explicar isso aqui. Tá bom, professor, foi mal. Aí eu começo a falar, passa 10 segundos ele começa a falar também. Aí eu falo, mas, rapaz, eu não acabei de dizer para você ficar quieto? Aí ele fala, é verdade, professor, foi mal. E passa 10 segundos e ele começa a falar de novo. Não é porque ele é ruim, porque ele é impertinente. Tanto é que quando ele termina a aula, ele vai lá me cumprimentar. Ô, professor, tudo de bom, tal, né? Me cumprimenta fora da sala de aula. Não é uma pessoa ruim, mas ele age puramente... É impulso aquilo. Ele não tem mais cérebro. Ele não consegue parar e falar assim, eu acabei de falar para ele que eu vou ficar quieto e eu estou falando de novo. Né? Ele não consegue fazer essa ligação neuronal, não tem mais condição de fazer. Ou seja, nós temos que trabalhar... Eu dou aula para criança pequenininha também, acho. Aí sim. Então, se nós temos um trabalho a fazer, é com as crianças e com aqueles até os 10 anos, eu acho que ainda tem salvação. Né? Nós não vamos ver a Terra Prometida. Mas o nosso trabalho é muito importante agora. Porque se a gente não começar a construir agora nada haverá daqui a 20 anos. Né? Então, o problema é esse. Né? Está tudo nas mãos da ideologia. E é onde eles estão atacando agora, os pequenininhos, né? As cartilhas de sexo, as cartilhas de droga. Eles estão atacando muito as crianças pequenininhas agora. Está vendo um ataque muito grande a isso. Mas eles não gostam do PT. Eles não gostam do PT. Não gostam. Eles estão vindo falar do PT, eles ficam com raiva. As crianças, porque no 3º ano do ensino fundamental... Nossa, a professora Dilma roubou muito, né? Pois é, roubou bastante mesmo. Roubou bastante. Eles não entendem nada, mas eles sabem que eles roubaram muito. Roubaram muito, né? Roubaram bastante mesmo, viu? Então, assim, já é uma coisa, né? Já é uma referência. Quem sabe daqui a 20 anos. Pessoal, eu vou ter que encerrar por questão de tempo.
É. Sim, sim. Sim. Eu vou interromper, vou agradecer toda a palestra, vou pedir para o presidente da mesa encerrar, que a gente tem que tocar. Pessoal, questão de tempo, vamos ter que desfazer a mesa e chamar a Laís aqui para chamar os próximos palestrantes. Obrigado, pessoal.